Shalom Brahai, sejam todos muito bem-vindos. Sou o irmão Gil e é um prazer estar aqui novamente com você estudando mais um provérbio. Nós estamos agora no provérbio 19, estamos no 19º dia de mudança de vida. Então, para você que chegou aqui agora, bom, nós entramos no projeto de 30... desse jeito. Bom, estamos no projeto de 31 dias de leitura de provérbio. Não é só ler o provérbio, é captar as mensagens ditas pelo provérbio. É captar esses códigos, é descodificar cada versículo que o provérbio nos dá para nós. E para isso nós precisamos abrir o nosso tempo, nós precisamos perder o nosso tempo, precisamos perder nosso lazer. Desculpa que vou dizer bem claro para vocês aqui. Muitas pessoas me perguntam que ela não consegue entender a Bíblia, não consegue estudar mais a Bíblia porque ela tem aquele costume de sempre estar mexendo em alguma coisa, revirando alguma coisa. Então é isso que nós estamos tratando aqui. Você deve se limitar para essas coisas, tá ok? É como fala aqui, às vezes as pessoas têm um costume de falar mal, de fazer fofoca. Então o provérbio vai te ajudar a você colocar um limite na sua fala, um limite no seu ponto de vista, ok? Então toda a certeza que nós temos é que se você estudar o provérbio num pé da letra, como nós estamos aqui trazendo para vocês aqui, tenho toda a certeza que a tua vida, os teus pensamentos vai mudar, o teu ponto de vista, você vai conseguir enxergar o outro lado da moeda, você vai conseguir entender tudo isso, ok? E nós vamos aqui falar a respeito desses provérbios, sem dúvida. Eu sei que muitas pessoas querem aprender a se controlar o seu humor, controlar a sua raiva, controlar a sua língua, o seu temperamento. E aqui o provérbio vai nos ajudar. Eu tenho toda certeza que vocês estudando o livro de provérbios, você vai adquirir muito conhecimento, muita luz de Deus, ok? Então muitas vezes quando você lê o provérbio, você lê ele como uma metáfora, como um trocadilha, mas na verdade o provérbio ele é uma porta. O provérbio é luz e transformação. E muitas pessoas não conseguem enxergar isso. E é isso aqui que eu trago para vocês. Porque dentro do provérbio a gente estuda, a gente faz meditação, a gente entrega a você todos esses conteúdos para você se iluminar mais ainda. Então vamos lá. Estamos no 19º provérbio, tá? Então a gente vai falar um pouco a respeito disso e os próximos versículos a gente vai falar no próximo vídeo. Então vamos embora, vem comigo. Provérbio apresenta uma série de ensinamentos sobre a sabedoria prática, justiça e consequências das ações humanas. Ela aborda o tema como a importância de ser íntegro, tá, ok? E ser íntegro, como assim vou falar isso para vocês? A fertilidade da riqueza, você ser mais piedoso, você ser mais amoroso, mais cuidadoso, ok? Vai falar sobre o seu caráter, ok? A necessidade de disciplinar, né? A necessidade de você se disciplinar, você se educar, você mesmo se educar, ok? E sobre a soberania de Deus sobre os nossos planos, tá? Então, se você consegue conter a sua língua, se você consegue conter o seu lado mal, você vai ter Deus ao teu lado.
Deus sempre vai estar ao lado das pessoas que são compreensível, prudente, sábio, inteligente, manso de coração. Pessoas que sabem ficar na sua. Pessoas que não conseguem, sabe? Uau. Tem muitas pessoas que foram ignorantes, foram arrogantes e eles só levaram porrada, só receberam coisas negativas. Então não tem como Deus abrir as portas do céu e derramar bênção sobre a vida das pessoas. Existe um tema que a gente fala: ou você abre as portas do céu, ou você espera Deus abrir as portas do céu. Mas tem duas diferenças. Qual é a diferença? Deus vai abrir as portas do céu quando Ele achar o momento certo de abrir. E você abrindo as portas do céu significa você atraindo as bênçãos de Deus quando você quer. Isso aqui é um processo cabalístico, aqui, um processo de meditação, tá? Para você entender isso aqui. Mas de acordo que quando você começa a ler o provérbio, você começa a estudar o provérbio, você começa a captar, dizendo: eu não posso mentir, eu não posso enganar, eu tenho que respeitar meu pai, eu tenho que respeitar minha mãe, eu tenho que amar minha esposa, eu tenho que educar meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que acreditar e saber que existe um Deus. Aí sim você começa a atrair a atenção de Deus para você. Ok? É isso que os provérbios fazem com você. Então, tudo isso que eu acabei de falar para você aqui, o teu pastor, desculpa dizer, o teu pastor não vai falar isso para você, o teu padre, seja lá quem for, a não ser se ele tem, sem dúvida, esse lado espiritual de buscar essa luz de Deus, de falar sobre o sobrenatural, ok? Porque tudo que a gente vê só é coisa natural. A gente não vê os pastores falar sobre coisa sobrenatural, lá em cima, abrir as portas do céu, as comportas do céu. A gente não vê isso, ok? Então vamos lá, pessoal. Continua aqui. Integridade e riqueza. Provérbio 19, versículo 1 destaca que é melhor ser pobre, íntegro, do que ser rico e corrupto, enfatizando que a integridade é um valor superior à riqueza material. Ou seja, ser íntegro, ser honroso, ser bondoso não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Mas, porém, o mundo da ilusão que nós vivemos, Marrute, as pessoas que andam ao teu redor, os teus inimigos, essas pessoas ruins, até mesmo teus amigos, vai querer que você deixe de ser íntegro. Para quê? Só para você ser igual a ele. Uau, isso aqui é muito cuidadoso, tá? Vou ter que dar uma aula depois, pessoal. Estou devendo uma aula aqui de comportamento. Calma que eu vou ter que falar a respeito disso em breve, tá ok? Vai estar lá escrito comportamento no próximo vídeo, ou daqui a 2 vídeos, não sei quanto. Beleza? A importância da disciplina. O capítulo enfatiza a necessidade da disciplina e correção, especialmente na educação dos filhos para evitar problemas futuros. Uau! Disciplina e correção, principalmente na educação. As pessoas acham que as nossas crianças vão para a escola para ser educada. Não é. Não é. Elas vão para aprender a ler e escrever, saber a natureza, saber a dinâmica da natureza. Vai saber sobre o que é cateto. Olha só. Nós estávamos até comentando a respeito disso. Proteusa, cateto, teoria de Pitágoras. Aí vai para ser engenheiro. As crianças nossas, elas vão para a escola para ser engenheiro, jornalista, repórter. Para ser político não precisa estudar, tá ok? Então é isso que as nossas crianças vão para aprender uma profissão futura, tá? Educação é em casa, tá ok? Não é à toa que quando você chega na rua, a criança deita, borda, grita, bate na mãe, xinga Deus e o capeta. E o que você fala?
tua mãe não te deu educação, não? Teu pai não te deu educação, não? Uau! E isso é um tapa na cara da mãe e do pai, sem dúvida. Sem dúvida. Então, de acordo com a disciplina do pai, você vai ver como o filho vai ser. Tá? Então, o filho tem 100% de certeza que ele vai puxar para o lado do pai. Ser burro, ser ignorante, arrogante. Se a mãe for desse jeito, um lar que é desorganizado, um lar onde só tem coisas que não prestam, meu amigo, a criança vai crescer com isso, tá? E é isso que nós estamos falando. Não estou falando que você não tem salvação. Eu estou falando que você é um pai de família, você é uma mãe de família, você precisa refinar esse lado bom, esse lado materno, esse lado dizendo, eu sou ruim, mas o meu filho não vai ser ruim. Quantos filhos de pedreiro, quantos filhos de roceiro, quantos filhos de prostitutas, quantos filhos de armador e etc. Quantos filhos de pessoas que têm educação baixa, que os seus filhos têm profissão alta. Quantos? Milhares, tem muito. Mas por quê? Porque o pai e a mãe, mesmo sendo roceiro, mesmo sendo prostituta, mesmo sendo catador de lixo, eles falam, meu filho não vai ter essa profissão, eu vou estudar, eu vou me forçar para o meu filho ter uma educação melhor e ele vai para a faculdade. Cara, quantas pessoas que os seus pais são inferior educacional e eles têm uma posição elevada, alta, muito, milhares, cara, muito, tu sabe disso. Sabe muito bem disso, tá ok? Vamos lá. Falei sobre a disciplina, né? Os planos dos homens e a vontade de Deus. Provérbio 19, versículo 21, ressalta que embora o homem faça muitos planos e propósito, de Deus que prevalece. A vontade de Deus é que vai prevalecer. Lembrando-nos da importância de alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou alinhar isso aqui? A minha vontade com a vontade de Deus. Que a minha vontade é uma coisa e a vontade de Deus é outra. Em primeiro lugar, capta primeiro a vontade de Deus. Imagine a vontade de Deus. Busca a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus também vai abrir mão para você e vai dizer, acho que o seu plano, acho que agora vai para frente, vou te ajudar no seu plano. É isso que é, trazer Deus para você. É trazer Deus para você. Ok? Vamos lá, consequência das ações. O capítulo também explora a consequência das ações, tanto as boas quanto as más, como a importância de afastar a mentira da nossa vida. Versículo 5 fala um pouquinho a respeito disso. E as repercussões que virá depois das nossas ações. Versículo 19 vai te ajudar a respeito disso. A importância do conselho e da instrução. O versículo 20 incentiva a busca pelo conselho e aprendizado. Como a instrução, ressaltando que a sabedoria se adquire através do aprendizado e da humildade em aceitar a correção. Qualquer um que não aceita a correção, ele só arranja problema. É o fato que você fica discutindo. Olha, eu quero que você melhore isso aqui. Eu não vou melhorar. Eu sou assim mesmo. Eu não preciso melhorar. Já perdeu a oportunidade de ser sábio. Porque quando burro, o tolo, o insensato, ouve a correção e ele fica calado, ele se torna sábio. Estão me entendendo?
Vamos lá. Em resumo do capítulo 19. O capítulo 19 de Provérbios nos ensina a valorizar a integridade acima de qualquer riqueza. Buscar a sabedoria através da disciplina e do aprendizado. Eu tive que aprender. Às vezes nós aprendemos chorando, né? Muitos de nós já aprendemos chorando. E muitos de nós continuam chorando e não aprendem. Pum! Colher as consequências das nossas escolhas, tanto positiva como negativa. Saber que nós erramos, saber que nós estamos sendo testados pelaquilo que nós fizemos no passado, que é a história de Jó. Tá? Você acha que Jó não errou no passado? Ele errou muito no passado. Mas a Bíblia fala que Jó era íntegro, bom de coração. Ele era bom de coração depois que ele fez as coisas lá que ele fez lá no Egito com o faraó. Isso aí é outra coisa, né? É outro estudo. E para quem está me acompanhando, conhece a história de Jó aqui. Já contei a história de Jó antes de ele ser íntegro, ok? Reconhecer a soberania de Deus e alinhar os nossos planos com a sua vontade. É falar: Deus, será que isso aqui é para dar certo? Qual é o teu plano? Eu tenho um plano, Deus. Por favor, me faz entender se vai dar certo ou se vai dar errado. Ser humilde. Ser humilde. Dispostar, né? Estar disposto a aprender com os nossos erros e com os erros dos outros também. Fulano errou. Uau! Será que eu vou errar de novo? Eu errei ontem. Como é que eu faço para não errar agora? Eu preciso acertar dessa vez. Entendeu? A gente aprendemos com nossos erros. E as pessoas também aprendem com erros nossos. Esse capítulo serve como um guia para a nossa vida prática, oferecendo sabedoria para liderar com satisfação, com alegria, com amor, ok? E saber lidar com os desafios diários e tomar decisão sábia em diversos aspectos da vida. Todo aspecto da vida a gente tem uma saída. Deus sempre vai colocar uma saída para você. Deus sempre vai te dar sabedoria quando você clamar Ele para sair de uma dificuldade. Uau! Bom, paramos por aqui, falamos um pouco sobre o resumo do capítulo 19. Em breve vamos estar falando do versículo 1, do versículo 5, do versículo 21. E a gente vai estar falando, sem dúvida, bem no pé da letra. Muito obrigado a todos. Shalom Brahá, um forte abraço a vocês e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Shalom Brahá.